Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje aqui vamos para mais uma aula do nosso projeto PO para Todos, projeto tocado pela professora André Bonifácio, aqui da Unirio, do curso de Engenharia de Produção. O meu nome é João Pedro e a gente vem aqui para mais uma aula hoje, nesse caso do problema do transporte, tá? Então hoje a gente vai ver por que o problema do transporte é um caso a ser estudado quando a gente se fala de pesquisa operacional. Bom, gente, primeiro vamos começar alinhando nossos objetivos aqui para essa aula. Primeiro, nós vamos apresentar os conceitos básicos do problema do transporte e entender por que ele é um caso especial de programação linear. Em seguida, veremos a formulação matemática e a estrutura típica do problema, identificando o que são origens, destinos, custos, ofertas e demanda. Depois, vamos apresentar os métodos clássicos para obter a solução inicial. Existem alguns, como o canto noroeste e o Vogel. Porém, hoje vamos exemplificar em detalhes o método do menor custo. Por fim, vamos destacar a importância prática que o problema do transporte tem em áreas como logística, distribuição e pesquisa operacional. Se quiser estudar um pouquinho mais a fundo, essa daqui é a bibliografia básica, então a recomendação aqui é que vocês deem uma olhada no livro de pesquisa operacional do Tarra e também no material didático aqui da nossa própria disciplina, que a gente está juntando no nosso site, tá bom? Além disso, tem uma bibliografia complementar muito útil, que são esses vídeos aqui no YouTube. Eles servem para detalhar um pouco o teste da optimalidade e também o método do menor custo, que vai ser o que nós vamos ver hoje. Bom, então o que é exatamente o problema do transporte? Ele é um tipo especial de problema de programação linear. O seu objetivo principal é determinar a maneira mais econômica, ou seja, de menor custo de transportar bens de múltiplas origens, fábricas, por exemplo, para múltiplos destinos, clientes, centro de distribuição. O objetivo é minimizar o custo total de transporte, ao mesmo tempo em que atendemos duas condições principais: as ofertas disponíveis em cada origem e as demandas exigidas em cada destino. Esse problema ele tem muitas aplicações reais, ele é fundamental para a logística. Ele é usado na distribuição de produtos de fábricas para centros de distribuição, no transporte de matérias-primas entre fornecedores e fábricas, na movimentação de cargas entre portos, aeroportos e armazéns, e até em áreas como saúde, para transferência de pacientes ou medicamentos, ou também de distribuição de insumos, como energia e água. Em todos esses cenários, o objetivo é o mesmo: minimizar custos e atender às demandas. Aqui temos a formulação matemática padrão do nosso problema. Então aqui nós temos a nossa função objetivo, onde nós queremos minimizar o custo total, justamente minimizar o z, e o z ele é o somatório de todos os custos unitários, C e J, que é o custo de enviar o item de I para J, multiplicados pela quantidade enviada nessa rota, X e J. As restrições, logo abaixo aqui do sujeito A, nós temos o somatório de J igual a 1 até N, para de x de j sendo igual a si, ou seja, garante que a soma de tudo que sai de uma origem i para todos os destinos j seja igual à sua oferta si. Basicamente, a gente tem aqui que cada origem só pode enviar até o limite da sua oferta, justamente nessa primeira restrição. Para a segunda, ela é uma restrição de demanda, que é essa fórmula daqui do somatório de i igual a 1 até m de x e j, que ele garante que a soma de tudo que chega a um destino j, vindo de todas essas origens i, seja igual à sua demanda dj. Isso justamente está aqui no slide, sendo descrito como cada destino deve receber exatamente a sua demanda. E as variáveis de decisão representam a quantidade transportada de i para j, ou seja, x e j tem que ser maior ou igual a zero. Aqui temos duas observações importantes sobre esse modelo. A primeira delas é a seguinte: uma propriedade especial desse problema é que se todos os valores de oferta SI e demanda DJ forem inteiros, todas as soluções básicas viáveis também serão inteiras. Isso permite que ele seja resolvido eficientemente como um problema de programação linear. A segunda observação importante é o balanceamento. O algoritmo padrão de transporte ele assume que o problema já é balanceado, ou seja, que a oferta total ela é exatamente igual à demanda total. Se o problema não for balanceado, como quando a oferta é menor do que a demanda, nós criamos uma origem fantasma ou fictícia para suprir essa diferença. O custo de envio dessa origem vai ser zero. Da mesma forma, se a demanda for menor que a oferta, criamos um destino fantasma para receber o excedente também com custo zero. E se o problema for um pouco diferente? Maximização. Se o objetivo ele for maximizar o lucro em vez de minimizar o custo, precisamos converter o problema. A gente pode fazer isso daí de duas formas. A gente pode multiplicar toda a função objetivo por menos 1, ou substituir os custos por custos complementares. E um outro caso também particular seria da impossibilidade de transporte. Se for impossível transportar de uma origem I para um destino J, nós simplesmente atribuímos um custo M, que é um número muito grande para essa célula. Isso garante que o algoritmo de minimização evite essa rota. A resolução desse nosso problema ela é feita em duas fases. Primeiro, nós vamos encontrar uma solução inicial.
Essa solução ela é obtida por métodos heurísticos, que são basicamente regras práticas, e ela pode ou não ser a solução ótima. É apenas um ponto de partida viável. Os três métodos mais comuns são o método do canto noroeste, a gente tem também o método do custo mínimo, que vai ser o que a gente vai usar hoje mais tarde, e o método da aproximação de Vogel. Depois de encontrar essa solução, sempre devemos aplicar um teste de otimalidade, para verificar se ela é a melhor solução possível. Como eu falei, depois no nosso exemplo didático, vamos utilizar o método do custo mínimo. O objetivo do método do custo mínimo é encontrar uma boa solução inicial, já com um custo reduzido. Os passos eles são montar uma tabela, ou seja, a gente vai montar essa tabela com as linhas como as origens, colunas vão ser os destinos com as demandas, e as células contêm os custos unitários, C e J. Como é que a gente vai escolher o melhor custo? A gente vai olhar a tabela inteira e vai identificar a célula com menor custo C e J. A gente vai alocar o máximo possível nessa célula. Esse valor será o mínimo entre a oferta da linha e a demanda da coluna. Daí em diante, a gente vai atualizar essa tabela. Então, a gente vai subtrair a quantidade alocada da oferta da linha e da demanda da coluna. Se a oferta de uma linha zerar, riscamos a linha. Se a demanda de uma coluna zerar, riscamos a coluna. E a gente vai repetir, ou seja, a gente vai voltar para o passo 2 e procurar o menor custo entre as células, que ainda não foram riscadas, né? Para finalizar, repetimos até que todas as ofertas e demandas sejam atendidas. O custo total será a soma da quantidade alocada vezes o custo unitário para cada célula. Esse aqui ele é o nosso exemplo didático. Então a gente tem uma empresa fabrica um determinado produto em três cidades, P1, P2 e P3. O produto destina-se a 4 centros de consumo, C1, C2, C3 e C4. O custo estimado de transportar o produto das fábricas para os centros consumidores, assim como a demanda de cada centro e a oferta de cada fábrica, é dado na tabela a seguir. Então a gente tem aqui essa nossa tabelinha. Aqui nós temos os nossos destinos, então C1, C2, C3, C4, as origens, as ofertas de cada origem estão aqui, nessa coluninha aqui auxiliar, e a demanda está aqui embaixo, demanda de cada um desses centros de consumo. Né? Então a gente tem aqui o C1, a demanda dele é 7, o C2 a demanda é 6, o C3 a demanda é 10, o C4 a demanda é 4. Aqui dentro a gente tem os custos, tá, de cada uma, ou seja, da origem P1 para o centro de consumo C1. A gente vai ter 10 de custo. Não necessariamente são 10 reais, a gente chama de 10 unidades monetárias, tá? Formule o modelo de transporte para se determinar o programa, que torna mínimo o custo total de transporte entre as 4 cidades e os 3 centros consumidores. Então vamos aqui com a formulação matemática desse exemplo. Essas são as nossas variáveis de decisão. Então a gente tem x e j, que ela é a quantidade transportada da fábrica PI para o centro CJ, com I sendo 1, 2 e 3, ou seja, as origens P1, P2, P3, e o j ele vai de 1 a 4, que são os destinos C1, C2, C3 e C4. Como elas são quantidades, o x e j tem que ser maior ou igual a zero. Nossa função objetiva ela fica logo aqui embaixo, a gente quer minimizar o custo de transporte. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar os valores que estavam dentro de cada célula, ou seja, o 10 ele estava na célula C11, e a gente vai colocar aqui, na frente da variável de decisão x11, e assim por diante. Sujeito a gente tem aqui embaixo nossas restrições de oferta, ou seja, essas restrições elas são com base no quanto é produzido em cada uma daqueles P1, P2 e P3, naquelas origens. Quanto é ofertado naquelas origens. Na origem 1, na origem P1, a gente tem que a oferta máxima dela é 9, ou seja, tudo que é transportado da origem 1 para o centro de consumo 1, mais tudo que é transportado da origem 1 para o centro de consumo 2, da origem 1 para o centro de consumo 3, da origem 1 para o centro de consumo 4, tem que dar 4. Essa é a nossa restrição de oferta. A restrição de demanda ela é com base no quanto cada um daqueles centros vai consumir, ou seja, o x11 mais o x21 mais o x31 tem que ser igual a 7. Por quê? Porque o centro de consumo 1 ele só precisa de 7, ele demanda 7. Bom, vamos então aqui à prática de fato. A gente tem aqui que achar o menor custo na tabela. E o menor custo na tabela aqui, inicial, a primeiro momento, era o da célula P2C4, que é essa célula daqui, a célula X24, e essa célula ela tem um custo de 1. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente encontrou ela nessa posição daqui, a gente vai pegar da oferta que a gente tem de P2, a gente vai dar o máximo que a gente conseguir até consumir a demanda de C4.
Nesse caso, a gente consegue já suprir toda essa demanda. Então, a gente vai riscar aqui o centro de consumo 4. Por quê? Ele precisava de 4 de demanda e nós tínhamos 10 de oferta. A gente oferta 4 para esse centro de consumo e retira esses mesmos 4 da nossa oferta total. Então, a gente passa agora a ter apenas 6 na origem 2. Bom, das células restantes que ficaram após cortarmos essa primeira coluna, temos que o menor custo é 2, e ele fica nessa célula daqui, P2C1. Aqui a demanda de C1 ela é 7, porém nossa oferta nessa linha é apenas 6. Então a gente consegue riscar essa nossa origem P2, visto que a gente zerou a nossa oferta nela, e temos ainda aqui 1 de demanda para ser suprido. Isso a gente vai suprir um pouquinho mais adiante. Dando sequência aqui no nosso exemplo, após a gente ter riscado a coluna 4 e a linha 2, a gente vai buscar dentre as células qual que é a célula com menor custo. Temos aqui então somente essas daqui que eu estou circulando e essas daqui que eu estou apontando também. Nesse caso, a menor de todas é o 6 da coluna da célula P1C3. Aqui na origem P1 a gente tem uma oferta de 9 e no centro de consumo 3 a gente tem uma demanda de 10. A gente vai então ofertar tudo que temos aqui no P1, riscar essa linha, P1 então a oferta já zerou, e a demanda aqui ainda sobra 1. Ou seja, temos que continuar fazendo aqui nosso método do custo mínimo. Novamente, das células que sobraram, que agora são apenas essas 3 daqui, qual que é que tem o menor custo? Ela é justamente essa daqui de 8. No centro de consumo 3, só tem mais 1 de demanda para ser suprido. E nesse caso, na linha 3, a gente tem 8 de oferta. Então a gente pode tirar 1, a gente aloca 1 nessa célula e a gente assim zera o centro de consumo 3. Já temos então zerado o centro de consumo 3, centro de consumo 4 e as linhas P1 e P2. A linha P3 ela ainda está aqui disponível com uma oferta de 7 e o centro de consumo 1 ainda precisa de uma demanda 1. Vamos ver como é que a gente vai fazer para suprir essa necessidade. Dando sequência aqui, nós temos essas duas células ainda disponíveis, a célula do P3C1 e a célula do P3C2. Nesse caso, a de menor custo é a célula P3C1. Aqui, ainda resta no mercado C1 uma demanda de 1 para ser suprida. Ele está aqui riscadinho, e essa demanda ela foi suprida, obviamente, pela origem P3, que ainda tinha 7, agora vai ter 6, e o centro C1 ele fica aqui zerado. Dando sequência, a última célula que sobra é justamente a célula P3C2. Nessa célula, a gente tem aqui no mercado C2 uma demanda de 6 para ser suprida, e como essa célula se refere à origem 3, a gente ainda tinha aqui 6. Lembra que a gente acabou de fazer? Então a gente pode alocar todas as unidades restantes da origem 3 na célula de centro de consumo C2. Pronto, todas as ofertas e demandas foram zeradas e encontramos então a nossa solução inicial. Agora nós vamos calcular o custo total dessa solução inicial. O que a gente vai fazer é multiplicar as quantidades alocadas em cada célula com o custo dela. Nesse caso aqui, deu R$ 161. Como é que a gente vai fazer para saber se a solução inicial encontrada é ótima? A gente vai realizar o teste de otimalidade. Bom, para fazer então esse teste de otimalidade, que também é conhecido como método MOD, vamos passar por 2 passos. Para cada célula ocupada, que é a chamada célula de variável básica, vamos calcular potenciais UI para cada linha e VJ para cada coluna, usando a fórmula CJ menos UI menos VJ é igual a zero. Para cada célula não ocupada, ou seja, aquela célula que não é básica, vamos calcular o custo reduzido, que é o C'Ij, usando a fórmula C'Ij é igual a CJ menos UI menos VJ. O que isso quer dizer? Se todos os custos reduzidos C'Ij forem positivos ou zero, a solução inicial já foi ótima. Se encontrarmos qualquer C'Ij negativo, a solução não é ótima e temos que melhorá-la. Bom, então vamos aplicar o teste na nossa solução de R$ 161. As nossas variáveis básicas, que são as variáveis ocupadas, são x13, x21, x31, x24, x32 e x33. Justamente essas daqui, as nossas variáveis básicas. A gente vai atribuir um valor arbitrário, o i igual a zero, para a gente começar. Então, agora a gente vai calcular aqui cada uma dessas fórmulas, que, assim como a gente falou no nosso último slide, que são as fórmulas para as variáveis básicas. A gente, ao final das contas, com os cálculos, a gente recebe esses resultados daqui. Agora, o que a gente deve fazer é para as variáveis não básicas, porque é justamente com base nelas, com o nosso C'Ij, que a gente vai descobrir se ela é uma solução ótima ou não. Então, a gente vai substituir os valores que a gente obteve com base nas variáveis básicas, aqui,
e vamos fazer aqui o cálculo. Como resultado final, a gente já vê que nessas duas aqui, a x12, a x14 e, na realidade, nessas três, e na x34, a gente tem valores negativos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela não é a solução ótima. Tudo bem, a gente tem métodos para contornar isso, e são eles que a gente vai ver nos próximos slides. Para fazer a troca e melhorar essa nossa solução, a gente vai seguir esses passos. São os passos que a gente chama de ciclo fechado, né? Então, primeiro, a gente vai adicionar um valor θ na célula que vai entrar. A gente vai descobrir qual que vai ser ela. A partir dela, a gente vai traçar um ciclo fechado usando apenas movimentos horizontais e verticais, onde todos os outros vértices desses movimentos devem ser células básicas, que são células que já foram alocadas. A gente vai marcar a célula que entra com mais e alternamos os sinais em cada vértice do ciclo, mais, mais e menos. Daí em diante, a gente vai calcular o θ. O θ ele vai ser o menor valor alocado nas células do ciclo que receberam aquele sinal negativo. Daí em diante, a gente vai atualizar as alocações. A gente vai somar o θ às células com sinal mais e subtrair o θ das células com sinal negativo. A célula que vai a zero sai da base. Bom, assim como a gente viu, quem vai entrar vai ser a x34, porque ela é justamente a célula da variável não básica que tem o maior valor absoluto. O ciclo ele vai ser o seguinte, entrando aqui no x34, vai entrar um mais θ. Então a gente tem que fazer agora movimentos ou horizontais ou verticais. Nesse caso, a gente vai fazer um movimento horizontal para P31, ou seja, x31. Nesse caso, vai entrar um menos θ. Vertical para o x21, vai entrando mais θ. E horizontal novamente para o x24. Como é que a gente sabe o valor do nosso θ? O valor do nosso θ ele é aquele valor onde nas células de variáveis básicas ele tem o menor valor. Nesse caso, das células em que foram alocados os θ, a gente tem como 1 aqui o menor valor. Então, nosso θ ele vai receber 1. Como é que a gente vai fazer aqui agora? A célula que tem o menor valor, ela vai ser a célula que a gente vai chamar de variável que está saindo. Justamente a x31, essa daqui. Ele era 1, correto? O nosso θ. Então, em todas as outras que tinham algum sinal com θ, a gente vai adicionar o subtrair valor. Nesse caso, que recebeu θ, essa daqui, ela agora tem um valor de 1. Ou seja, x34 passa a ser igual a 1. Essa daqui, que era o mais θ, ela tinha um valor de 6, passou a ser 7. E essa daqui, que era menos θ, que era 4, passou agora a ser 3. Agora, então, a gente tem uma nova solução encontrada, que são com essas novas variáveis básicas. Agora a gente vai precisar saber se essa solução que a gente encontrou novamente, ela é ótima. Bom, vamos então repetir o nosso teste de otimalidade. As nossas novas variáveis básicas são x13, x21, x24, x32, x33 e x34. Iremos atribuir o 1 igual a zero e vamos calcular os novos potenciais. Calculamos também os C' e J para as variáveis que não são básicas. Então aqui, primeiramente, a gente tem os resultados com base nas variáveis básicas e aqui embaixo os resultados com base nas variáveis não básicas. De novo, a gente obtém um resultado com C' e J negativo. Ou seja, essa solução, apesar de termos feito essa primeira modificação, ela ainda não é a nossa solução ótima. Vamos aqui então para mais uma iteração desse nosso processo para buscar essa otimalidade. Como a gente viu no último slide, quem entra é a x12. Por quê? Porque ela era um número negativo de maior valor absoluto, justamente o menos 3. Então a gente vai começar pela x12, que é a célula que está entrando. Aqui na x12, a gente vai adicionar o mais θ, e daí nós vamos fazendo as nossas movimentações. Então a gente pode aqui para a direita, na variável básica logo à direita, lembrando, sempre horizontal ou vertical. Então agora, aqui entrou um mais θ, aqui entrou um menos θ nessa movimentação horizontal. Vertical agora, entrando mais θ. Horizontal de novo, entrando menos θ. Qual que vai ser o nosso θ, tá? O nosso θ ele vai ser justamente o valor mínimo entre onde entraram os θs negativos, nesse caso 9 e 6. Nosso valor de θ, portanto, será 6, porque ele é o menor. Então, vamos aqui então atualizar as nossas variáveis básicas. Entrou aqui um mais θ na x12, portanto ele é 6. Menos θ aqui, se tornando 3. Aqui 3 a gente repete, o 7 também a gente repete. O menos θ aqui ficou 0, e porque ela é justamente a que está saindo. E aqui agora, com mais θ, a gente tem aqui o 7, e essa x34 é a variável anterior que se manteve, tá bom?
Então a gente encontrou aqui essa nossa nova solução, com essas novas variáveis básicas, e de novo precisamos saber se essa solução é ótima. Bom, esse é o nosso último teste, já dando um spoilerzinho para vocês. As nossas novas básicas, elas são x12, x13, x21, x24, x33 e x34. Novamente, atribuiremos o 1 igual a zero. Com base aqui, então, nesses cálculos que a gente vê na tabela, a gente obtém todos os resultados, tanto os dos u's quanto dos v's. Agora, com o resultado obtido aqui, a gente vai passar para os cálculos das variáveis não básicas. Nesse caso, C e J', a gente vai encontrar que nenhum deles é negativo nem igual a zero. Ou seja, essa nossa solução aqui, ela é a nossa solução ótima. Portanto, vamos agora finalizar calculando o nosso custo total final. Aqui então é só para a gente visualizar em formato de tabela qual que é a nossa solução ótima, tá? Nossa solução ótima final. Nós teremos as nossas alocações, que traduzindo para a linguagem real seria o seguinte: enviaremos 6 unidades de P1 para C2, ou seja, x12 igual a 6. Enviaremos 3 unidades de P1 para C3, ou seja, x13 igual a 3. Enviaremos 7 unidades de P2 para C1, x21 igual a 7. Enviaremos 3 unidades de P2 para C4, x24 igual a 3. E enviaremos 7 unidades de P3 para C3, x33 igual a 7. Por último, enviaremos uma unidade de P3 para C4, x34 igual a 1. O custo total mínimo, portanto, será de 6 vezes 7, mais 3 vezes 6, mais 7 vezes 2, mais 3 vezes 1, mais 7 vezes 8, mais 1 vezes 4. É um pouquinho cansativo, porém vocês vão ver que com a prática, conforme vocês forem fazendo exercícios, daqui se torna cada vez mais fácil. Então, nosso resultado final será de R$ 137,00 como custo total. Esse daqui é o custo total ótimo. Como vocês viram aqui na prática, fazer isso manualmente é bem trabalhoso. E aí vocês devem estar se perguntando, como é que a gente faz isso na vida real? Na vida real, na prática mesmo, utilizamos aplicações computacionais. A gente pode usar planilhas eletrônicas como o Excel, que possui o Solver, que a gente já falou na última aula. Existem softwares especializados em pesquisa operacional, como o Lingo, Gurobi, Ciplex. Ou podemos também usar ambientes de programação, como Python, que tem bibliotecas como Pulp ou ORTools, ou o R, que é aquela ferramenta, né, aquela linguagem de programação puramente estatística. Em sistemas corporativos, como RPs, também costumam ter módulos que são personalizados para planejamento logístico e roteirização. Para fechar aqui, gente, vamos concluir o que a gente tirou dessa nossa aulinha. Revisamos a definição do problema do transporte, que é distribuir produtos de pontos de oferta para pontos de demanda, minimizando o custo ou maximizando o lucro, não vamos esquecer disso. Vimos a sua formulação matemática, que é um modelo de programação linear. Aprendemos os métodos de solução, focando no custo mínimo para a solução inicial e no MOD para o teste de otimalidade. E discutimos a importância prática disso para minimizar custos logísticos e melhorar a eficiência. Lembrando que para problemas grandes, o uso computacional ele é essencial, ou seja, tudo isso que a gente fez na mão, na prática, não será necessário e não é feito em grandes empresas. Com isso, gente, a gente encerrou aqui o nosso conteúdo sobre o problema do transporte. Muito obrigado por todos vocês que assistiram a essa nossa aula. Se vocês quiserem assistir outros conteúdos de PO, consulte o nosso site que está aí na tela, de pesquisa operacional para todos, onde lá vocês têm diversos outros conteúdos educacionais para aprender um pouco mais sobre esse mundo que é gigantesco da pesquisa operacional. Abraços e até a próxima!